Doutora Silvia, você podia fazer a sua apresentação, porque está indo lá para o YouTube. Então, faça favor, faça a sua apresentação e podemos iniciar os trabalhos aí, por favor. Tá, joia. Tá aparecendo na tela aí para vocês? Perfeito. Aparecendo. Pode Põe no colocar modo no modo de apresentação. Vou botar. Espera só um minutinho que eu estou ajeitando a câmera aqui, tirei a câmera. Então, gente, boa noite. Boa noite, meu nome é Silvia Marques. Eu sou oftalmologista formada pelo Centro Oftalmológico de Minas Gerais, onde eu também concluí a minha formação como retinóloga clínica e cirúrgica, e atualmente eu faço um fellow de cirurgia refrativa e ceratocone no Instituto de Ciências Médicas, lá no Ocular Laser. E hoje eu vou apresentar para vocês sobre o tema herpes ocular e cirurgia refrativa, e responder se isso é uma contraindicação à cirurgia, certo? Então, só para a gente relembrar aqui o que o herpes causa, né, como infecção ocular. A gente tem dois tipos de herpes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, geralmente, é uma infecção acima da cintura, uma transmissão por perdigotos e contato direto com uma lesão herpética. O tipo 2 é abaixo da cintura, geralmente com uma transmissão sexual. A primo-infecção por herpes, seja tanto tipo 1 ou geralmente, né, do tipo 1, geralmente é uma infecção autolimitada na infância, em torno de 6 meses a 5 anos de idade, em uma superfície corporal inervada pelo trigêmeo, né? Então, essa região facial. E os gânglios mais acometidos vão ser os gânglios trigeminal e o cervical superior. Com relação, né, aos tipos de herpes, do herpes vírus, a gente pode ter infecção ocular de alguns tipos. Vai ter a ceratite epitelial, a epitelial neurotrófica, a ceratite estromal, que pode ser dividida em duas. Estromal necrotizante, que vai ter uma relação de hipersensibilidade do tipo 3, e uma ceratite disciforme, que é uma reação de hipersensibilidade do tipo 4, ou ceratouveite, que eu vou explicar aqui agora. Então, para começar, né, a mais comum é a ceratite epitelial herpética, a gente vê isso muito nos serviços de urgência. Ela vai iniciar com uma formação de vesículas, aspecto ponteado, a ceratite. Essas lesões vão coalescer e formar uma ulceração de aspecto arboriforme, dendrítico, igual a gente está vendo aqui nessa imagem. E, geralmente, isso é típico de herpes tipo 1. Pode ter um infiltrado no estromo anterior por inflamação, e os acometimentos da terminação nervosa podem gerar uma hipoestesia corneana. Esse tipo de ceratite pode acontecer em qualquer idade, por uma ação direta do vírus vivo replicando no epitélio corneano. Com relação aos fluentes vitais, a gente tem a fluoresceína, igual está aqui, ela vai corar mais o centro da lesão, e a rosa bengala, que está nessa imagem aqui, que vai corar mais as bordas da lesão. Nesse momento, o paciente geralmente ele queixa de um leve desconforto, lacrimejamento, turvação visual, são sintomas mais brandos, tá? Mas é muito importante aqui, ó, que se a gente fizer um uso inadvertido de corticoide nesse tipo de infecção, pode levar para uma formação de uma úlcera geográfica extensa por toda a superfície corneana. No diagnóstico diferencial, a gente pode ter a acanthameba na fase inicial, é muito comum, né, a acanthameba ser, o primeiro diagnóstico de acanthameba ser justamente a ceratite herpética, o herpes zoster e defeitos epiteliais diversos. O diagnóstico é clínico, vocês me desculpem aqui o erro, e a confirmação é com cultura e PCR. Tratamento nessa fase dessa ceratite é por aciclovir pomada, 3% 5 vezes ao dia, e aí a duração desse tratamento é controversa, alguns livros falam 7, 10 dias, 14 dias, a gente deve manter o acompanhamento do paciente para saber quanto tempo nós vamos estender esse tratamento, e a profilaxia com aciclovir oral, 400 miligramas 2 vezes ao dia, com pacientes com mais do que 2 recidivas anuais, e essa duração também é controversa. Existe a ceratite epitelial neurotrófica ou metaherpética. O que acontece? Nessa ceratite, existe um defeito epitelial que vai acometer os nervos
corneanos, e isso vai gerar uma baixa produção reflexa de lágrima. Então, aquele olho mais seco, que vai gerar uma lesão mais por ressecamento mesmo. A gente pode ter uma úlcera rasa, com fundo transparente, sem sinais de infiltração, uma forma variável, central, bordas elevadas devido ao acúmulo de células epiteliais que não conseguem migrar para essa área lesada. E o quadro crônico é a perda de transparência da úlcera e surgimento de neovasos. A ceratite estromal não supurativa ou imune, ela é caracterizada por esse anel de Wessely, aqui, é uma reação de hipersensibilidade tipo 4, então é uma reação inflamatória tardia aos antígenos herpéticos, você não tem nem replicação viral, mas é uma reação inflamatória tardia, né? A gente vai perceber o estroma cometido por células inflamatórias, gerando esse anel de Wessely aqui, que fica no estroma médio, central ou paracentral, né? E pode ser focal, único ou múltiplo, né? Associado a esse edema local difuso dessa região. Aí, diferente das outras, né, da epitelial, esse tratamento, sim, ele tem corticoide apenas, né? Como não é por replicação viral, né? Uma reação inflamatória, então a gente não usa ciclovir aqui. Essa é uma lesão muito prevalente, ela é responsável por cerca de 3% das indicações de transplante de córnea nos Estados Unidos. A ceratite ciforme ou endotelite herpética é uma reação de hipersensibilidade também do tipo 4, mas isso vai acometer as camadas mais profundas da córnea, né? Então, a gente pode ter nesse acometimento endotelial, pode ter PKs, né, com uma uveíte anterior, aumento da pressão intraocular, pode ter também dobras da membrana de DCM, localizadas ou difusas, e esses infiltrados semelhantes a um anel de Wessely, com essa diferença dele ser um pouco mais profundo e poder gerar esses PKs e aumento de pio. Né? Nesse momento, a gente vai tratar com o corticoide e a ciclovir, porque esses precipitados ceráticos, eles indicam que existe a replicação viral. E a ceratite estromal necrotizante é uma doença, ela é bem mais agressiva, né? A gente pode ter ela do tipo estromal sem ulceração, que é essa imagem aqui de cima, ou a forma ulcerada. É uma doença mista e rara que está relacionada tanto à presença de replicação viral quanto a uma reação de hipersensibilidade do tipo 3. Existe uma invasão viral ativa do estroma que vai causar essa inflamação importante, necrose, e pode estar associado à integridade do epitélio ou ao defeito epitelial. A gente pode ter a uveíte anterior com precipitados ceráticos, a acuidade visual vai estar fortemente prejudicada, né? Dor de grande intensidade, essa perfuração, ela é frequente, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ceratite por herpes zoster. A prima infecção é causada pela varicela, vírus da varicela, que é o da catapora, que depois ele vai migrar para os gânglios sensoriais e vai permanecer ali de uma forma latente. E aí, essa ativação, né, esse vírus vai desencadear a doença quando tem algum fator desencadeante, como a idade avançada, imunossupressão, trauma ou irradiação. Estima-se que 20% da população acima de 60 anos vai ter pelo menos um episódio de herpes zoster ao longo da vida. Isso pode ser em qualquer parte do corpo. E aí entrando essa região né, da região da face, comprometendo aí a visão. A gente deve pesquisar HIV se tiver uma manifestação em um adulto jovem, porque, né, nesses casos a gente pode suspeitar que pode ter alguma imunossupressão. Tá bom? No início, a gente vai ter esse raste maculopapular doloroso, vesículas, pústulas e descamação na região, né, cutânea aqui da face. E existe um sinal chamado sinal de Huntington, que é o acometimento da ponta do nariz, né? Quando a gente tem esse raste na ponta do nariz, indica o envolvimento do ramo nasal externo, que é um ramo terminal do naso ciliar,
e isso pode aumentar o risco de complicações intraoculares, como uveites e retinites. A ceratite por herpes zoster é bem semelhante ao ceratite por herpes simples, né? A gente pode ter a ceratite epitelial aguda, com 50% dos pacientes com o vírus, geralmente 2 dias após a infecção inicial cutânea, e as lesões dendríticas pequenas, geralmente, sem formação de bulbos e mais grosseiras que no herpes simples. A gente vai ter ceratite no molar, que é semelhante àquele do anel de Wesley que eu falei, geralmente a 10 dias após o início das lesões cutâneas, né, os halos de opacidade estromal, pode complicar com neovascularização cutânea, corneana, panos, fibrose, afinamento, e o tratamento é só corticoide, né? E se ele surgir inicialmente com uma ceratite epitelial e progredir para essa ceratite nodular, a gente deve suspender. E a gente pode ter a ceratite disciforme, né, que é rara, geralmente 3 semanas após as lesões cutâneas, e a maioria precede com essa ceratite nodular. Então, quando você tem essa ceratite nodular, a gente tem que ter essa atenção. E o tratamento também é corticoide tópico. A gente pode ter algumas complicações, né, como conjuntivite, episclerite, esclerite e uveite anterior. As complicações sistêmicas são as paralisias de nervos cranianos, geralmente do oculomotor, também neurite, encefalite, hemiplegia contralateral e depressão. O uso de antivirais é mandatório, né, geralmente assim que começam os sintomas, né, de 2 a 3 dias, isso vai prevenir, vai diminuir a duração da dor neuropática. E se cirurgia ocular no futuro, no caso do episódios, não precisa de profilaxia antiviral, isso aqui está na Academia Americana, tá bom? Agora vamos falar aqui do que a gente está querendo saber, né? E quando o paciente tem algum quadro de ceratite herpética e quer ser um candidato para cirurgia refrativa ou fotoablação, né? Seja tanto para fins refrativos como para fins terapêuticos, como o PTK. Então, gente, existe uma grande preocupação da cirurgia induzir uma reativação, né, uma recorrência da ceratite. Né? Muitas vezes muitos cirurgiões vão evitar a correção com laser no paciente que já teve uma infecção com herpes vírus pelo risco da recorrência. A gente já perceberam-se que o trauma da dissecção lamelar ou exposição a excimer laser pode reativar o vírus e causar uma ceratite recorrente, né? Mas não existe né? Não houve essa associação muito bem estabelecida, né? Muitas vezes existe uma reativação por um curso natural da doença e não exatamente pela ablação com excimer laser em si. Oi? Então, foram propostos 2 tipos de estudos, né? A gente tem 2 tipos de estudos em animais, foram realizados em coelhos, que eles foram infectados com herpes vírus do tipo 1, que demonstraram que a replicação viral que tiveram, né, uma replicação viral após a exposição do estroma com radiação ultravioleta durante o PRK e LASIK, e que o pré-tratamento com valaciclovir, né, ou seja, a profilaxia, diminuiu a taxa de recorrência no coelho. E o modelo de latência do coelho demonstrou que o valaciclovir sistêmico reduziu a liberação ocular de herpes vírus após o LASIK, ou seja, né, no coelho houve um aumento da recorrência do herpes vírus, mas também houve uma resposta boa quando utilizado o valaciclovir profilático. Já em humanos, a reativação, né, foi relatada quando teve a cerototomia radial, o PTK, PRK e LASIK, né, mas os estudos aqui de Fagelholm e colegas mostraram que a incidência de 25% de ceratite pós-operatória, 17 meses após o PTK, por irregularidade da superfície e infecções anteriores, em comparação com 18% em um período equivalente antes do PTK. Né? Então, esses estudos em humanos mostraram que o procedimento não parece aumentar significativamente a incidência de recidivas, e sim, isso ser uma recorrência devido à evolução natural da doença.
Um estudo retrospectivo com 13.200 olhos tratados com PRK sem histórico de herpes vírus, né, mostrou que houve uma incidência de 0,14% de ceratite herpética, sendo que desses, 16,5% foram 10 dias, até 10 dias do procedimento, o que foi relatado ao efeito do excimer laser diretamente, e 78% foram até 15 semanas, o que pode ser relacionado ao corticoide utilizado no pós-operatório. Houve a reativação de zóster oftálmico em um caso após LASIK, com lesão ulcerativa de ponta do nariz, e obteve uma boa resposta ao tratamento antiviral tópico e oral, com boa recuperação da visão. Existem também relatos de DLK após LASIK, que foi o que se confundiu, né? Essa interpretação, se foi o DLK ou ceratite por herpes simples ou zoster, e nesse caso os corticoides também também podem ser necessários aí. Aí a gente teve um estudo, foi o Herpetic Eye Disease Study, que mostrou que houve 50% de redução no risco de recorrência com uma dose profilática de aciclovir oral ao longo de 1 ano, em pacientes que tiveram HSV latente, sem fatores encadeantes, como tratamento de herpes vírus, mas esse estudo ele recomendou que pacientes que tivessem hipoestesia, anestesia corneana pronunciada, neovascularização de córnea, afinamento, cicatrizes, recorrências herpéticas recentes não devem ser candidatos à cirurgia, né? E por conta disso, alguns cirurgiões preferem não operar, eles consideram que a ceratite herpética é uma contraindicação, né, nesse caso, relativa à cirurgia refrativa, né? E outros cirurgiões entendem que você pode operar, mas com uma devida cautela, né? Sendo realizado PRK, PTK ou LASIK em um paciente com histórico de ceratite herpética prévio. Alguns cirurgiões vão considerar o uso de LASIK, embora a realização de LASIK seja extremamente raro, tá bom? A profilaxia pré e pós-operatória com os antivirais sistêmicos pode ser considerada, tá? Em qualquer paciente com história de ceratite por herpes simples ou zoster, deve ser aconselhado ao risco de recorrência, o potencial concomitante de perda da visão, né, após a correção com excimer laser, né? Então, o paciente que teve, né, essa cirurgia, ele deve ser orientado que isso pode acontecer, né, mesmo com a profilaxia. E aí, gente, eu dei uma olhadinha nesse estudo aqui, um estudo com 20 pacientes, né, que tiveram ceratite herpética e iam se submeter ao excimer laser. 16 desses pacientes foram para tratar cicatrizes ou irregularidades corneanas. Desses 16, 2 tiveram uma melhora visual acima de 2 linhas, né? A maioria desses pacientes tiveram uma melhora visual importante, mas 2 foram mais do que o esperado. Um paciente foi para cicatriz, para correção de uma cicatriz e com finalidades, né, cosmética, né, para ficar sem o óculos. Um foi para úlcera metaherpética e 2 foram apenas para corrigir o erro refrativo, né? A gente teve uma boa resposta ao tratamento com laser em todos esses casos. Com relação à recorrência, dos 20, 5 pacientes tiveram 1 ou mais recorrência em 16,8 meses, né? Em 17 meses, né? Ou seja, logo depois desse período aqui, 9 tiveram 1 ou mais recorrências, ou seja, aumentou aqui em 4. Desses pacientes, 3 ainda tiveram bons resultados refrativos. Esse estudo considerou que a cirurgia ela é vantajosa, né, para a gente corrigir uma opacidade corneana antes de sugerir um transplante de córnea, e ele não parece aumentar a incidência de cirurgia de ceratite herpética, tá? E quanto à profilaxia, o estudo ele fala que é controverso, né? Mas mesmo assim eles né, em alguns casos que tiveram uma recorrência muito distante, eles não fizeram, não tinha
né, algo que falasse que deveria sim, mas todos eles fizeram essa recorrência, né, fizeram essa profilaxia justamente para prevenir mesmo essa recorrência e prevenir qualquer desfecho favorável, tá bom? Então, essas são as minhas referências. Muito obrigada. Perfeito, Silvia, excelente a sua apresentação, ela foi bastante completa, bastante didática. E lembrar o seguinte, pessoal, a grande maioria dos pacientes que já tiveram episódio de ceratite herpética, pelo fato de ser uma patologia autolimitada e muitas vezes melhora sem nenhum ou apesar de qualquer tipo de tratamento, é muito comum que o paciente tenha tido episódio de ceratite e não saiba. Eu, pessoalmente, o único caso que eu tive de ceratite herpética no pós-operatório imediato de PRK foi um paciente que desconhecia qualquer episódio de ceratite herpética prévia. Esse paciente, eu operei ele talvez uns 10 anos atrás, e ele já com 48 horas de pós-operatório, ele apresentava aquele quadro dendrítico típico da ceratite herpética. Eu suspendi o corticoide, entrei com a ciclovir oral e a ciclovir tópica, e esse paciente evoluiu muito bem. Então, realmente é uma patologia extremamente rara. Aqueles pacientes que têm história prévia de ceratite herpética, é sensato a gente fazer a profilaxia com a ciclovir oral, aí, iniciando pelo menos umas 2 semanas antes do tratamento. E esse tratamento ele deve se estender pelo menos 30 a 60 dias no pós-operatório imediato. Como você já disse muito bem, Silvia, aqueles pacientes que apresentam complicações corneanas e uveíte causadas secundárias à ceratite herpética, esses pacientes realmente não devem ser operados. O paciente tem leucoma, tem vascularização, tem opacidade corneana secundária à ceratite herpética, naturalmente que não devemos operar. Mas parabéns, excelente. Reinaldo, o que você gostaria de comentar aí a respeito da apresentação da doutora Silvia? Silvia, muito boa a sua apresentação, viu? Muito boa mesmo. Bem objetiva, porque herpes, gente, é uma das doenças oculares de apresentação as mais variada possível. Toda ceratite, gente, a gente deve ter sempre a possibilidade de ser herpes. Toda lesão corneana, a gente tem que sempre ter, pensando na possibilidade, principalmente quando não evolui muito bem com o uso de antibiótico, porque a apresentação é muito variável. Lembrando que toda ceratite herpética que tiver comprometimento epitelial é absolutamente contraindicado o uso de corticoide, né? Então, realmente, a gente deve pensar em herpes quando a gente tem alguma úlcera, porque, às vezes, não está evoluindo bem, pensa nessa possibilidade. Agora, uma questão que é muito controversa, realmente, é a questão da profilaxia. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, vamos lembrar dos fatores predisponentes para uma crise. Sol, que é um tipo de radiação, a própria radiação do Excimer laser, entre outras radiações, é fator de risco. Então, eu acho que o paciente, né, a idade também é um fator de risco, estresse, essas coisas, tal. Tudo isso aí pode ser fator desencadeante de uma crise de herpes. Então, é muito importante a gente, no caso do paciente ter a história de herpes, primeiro, ele teve algum tipo de comprometimento ocular com menos de 1 ano, eu acho que não justifica o risco. O índice de recidiva, ele é pequeno, mas ele é significativo. Quando você fala, por exemplo, em fazer um tratamento de uma sequela, de uma opacidade com o PTK, a possibilidade de recidiva é real, a incidência é alta, não é baixa, não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, de fazer realmente a profilaxia, porque você pode ter uma reativação desse processo. Eu já tive alguns casos de pacientes que já tiveram história de herpes, há mais de 1 ano não tiveram recidiva, e eu faço a profilaxia oral. Eu acho e acompanho esse paciente de perto para ver se não há nenhum tipo de recidiva. Se ele tiver
alguma recidiva recente, menos de um ano, eu opto por não fazer o tratamento, porque realmente a gente viu aí pela sua estatística que tem, né? Você viu aí, paciente suspeito da PTK para tirar uma cicatriz com o objetivo de evitar um transplante. É louvável a tentativa. Porém, você pega, acho que foram 20 pacientes, 5 tiveram recorrência. É, É é muito um alta, número, gente, né? é um número É, considerável. depois de um ano e meio, puxa vida, 9 tiveram recorrência. Então, não é uma coisa rara. Então, é importante, se você vai fazer também o PTK, se tem indicação de fazer o PTK, porque você pode até melhorar a transparência, melhorar a visão, a gente tem que tomar muito cuidado com a recidiva que é alta. Então, se for fazer algum tratamento com laser, seja refrativo, seja fototerapêutico, sempre pensar, considerar pelo menos a possibilidade de um tratamento preventivo. Aí você dá aí, geralmente 1 ou 2 comprimidos via oral e mantém isso aí durante algum tempo, né, alguns meses aí, para evitar a recidiva. Eu acho que é bastante razoável. O herpes, gente, a maioria dos casos evolui bem, mas tem formas de herpes que evoluem mal a despeito de todo tipo de tratamento. Então, a gente já está muito acostumado com aqueles bulbos, aqueles dendritos, que evoluem muito bem com a ciclovia oral ou local, né? A forma de pomada evolui bem. Mas tem formas que são graves, deixam sequelas importantes, né? Então, é uma doença que não é tão rara também, não. Então, como a gente faz a cirurgia refrativa, é uma cirurgia absolutamente eletiva, tem que sempre pesar riscos e benefícios, né? Para não ter uma complicação dessa aí que pode complicar bastante a situação visual do paciente. É um paciente que enxerga muito bem, de repente você faz uma cirurgia refrativa, tem uma recidiva, tem uma úlcera e tem uma cicatriz, e aí? Né? Para que foi operar? Então, tomar muito cuidado com a recidiva, sempre considere a possibilidade de profilaxia. Pessoa, É isso, passeada em uma série de conceitos aí. Então, vamos lá. Eu já achei ele aqui. Ele está aqui, slide 654. Exercício. Opa. Uhum. Apareceu aí? Apareceu só os títulos, Reinaldo. Clica 2 vezes aí na aula. E agora? Acho que não, né? Ainda não. Espera aí, deixa eu fechar isso aqui de novo. Tá. Apareceu agora? Ainda não. Deve estar por trás aí, Reinaldo. Minimiza essa tela inicial aí. Então, deixa eu fechar isso aqui. Agora apareceu? Não. Ué. Eu faço do mesmo jeito. Aqui, ó. E... Não? Reinaldo, você tem que Ah, clicar para compartilhar a tela, ao invés de compartilhar, né, o o arquivo, arquivo, né? você Aham. compartilha a sua tela Tá, diretamente. ok. Deixa eu... O negócio do compartilhamento agora que sumiu. Eita.
Aqui não está aparecendo aquele negócio. Esse caso aqui foi um caso que apareceu hoje. Eu achei ele Reinaldo, muito vamos colocar no interessante. modo de apresentação. Não, tá. Eu estou só pegando aqui Pronto. Tá. Então, esse aqui é como eu falo com vocês, olha o prontuário aí. Se vocês quiserem mais informações, esse aqui é o prontuário, 70.442. Então, quem que vai resolver esse problema para nós? Eu quero a participação de todos. Mas vamos escolher um aí. A gente fala muito do score de risco de ectasia do Handelman, que usa só topografia. Esse caso aqui nós vamos tentar resolvê-lo sem Pentacan. Tá? Teve hoje lá. Então, quem que pode apresentar esse caso para nós? Arnaldo, escolhe alguém aí. Doutora Fernanda está online? Estou sim, boa noite. Boa noite, Fernanda. Você gostaria de apresentar esse caso para a gente aí? Então, apresenta para nós. Está fazendo barulho pode... quando eu estou ou está silencioso? Está tranquilo. Está ótimo. Tá tranquilo? Vamos em frente, Fernanda. Então, vamos lá. Paciente com refração CA estável, câncer? Não, isso aí é correção atual. Desculpa. Tá, estava 2 anos, menos 7, menos 1, 120. O direito, menos 7, menos 6, 90. Qual é a idade? Desculpa, doutor. Excelente. Mas, por enquanto, nós não temos a idade aqui. Mas daqui a pouco aparece, tá? Na estática, você achou menos 6, menos 1,5, 120, baixa acuidade visual no olho direito desde a infância, a visão de 0,7, né? E no olho esquerdo, menos 6,5. Você observa já a primeira coisa aí, né, gente? O paciente chega, falando que está refração estável, com óculos dando menos 7, você faz a refração, cicloplegia o paciente e tem 1 dioptria a menos, que não é pouco, né? Então, sempre repitam o exame, não confie no óculos em uso. O óculos em uso é bom para a gente avaliar a estabilidade. Mais velhos podem ser hipercorrigidos, né? Tá, não, o paciente estava hipercorrigido. Mas e aí? Você está vendo alguma coisa errada com essa topografia? A paquimetria é um pouco fina também, né? 518, 515. Lembrar o seguinte, que 520, Fernanda, é uma paquimetria considerada padrão. 5 micra, que é que está, é menos do que o diâmetro de uma hemácia. Ou seja, é uma córnea que está mais ou menos dentro da faixa de uma córnea normal, mas realmente um pouco abaixo do normal, com certeza. Sim. Então, tem uma paquimetria, os índices não são elevados, apesar de no olho direito aqui parece um pouquinho de perda de ortogonalidade. No olho esquerdo, também os índices são bons, não tem uma paquimetria elevada, mas aqui a gente também tem que considerar essa acuidade visual de 0,7, né? Provavelmente uma ambliopia, porque ela relata que sempre enxergou menos desse olho. Uhum. E a topografia, eu não consegui ver nada de errado nessa topografia aqui, não. Bem, um astigmatismo pequeno, né? 0,9, 0,7, bem simétrico. Eu não vi nenhuma simetria, ceratometria normal. Você vê alguma coisa assim que chama atenção nessa topografia? Eu consigo identificar uma coisa aí que não me agrada em topografia. Ela tem um eixo aqui de 120 no direito. Perfeito, o eixo oblíquo. Gente, eixo oblíquo sempre deve levantar alguma lebre, né? A gente sempre deve ficar um pouco... Agora, um astigmatismo 0,9, 0,7, né? É também um astigmatismo muito pouco significativo. O índice de assimetria normal, um pouco alterado o índice de assimetria escleral, os outros índices todos normais. Eu te pergunto, sem o Pentacan, você operaria essa paciente, Fernando? Não, com esse astigmatismo oblíquo de jeito nenhum. Tá. Então,
vamos em frente. Então, já que a gente não tem o Pentacan, vamos considerar os fatores de Randelmann. Será que a gente consegue ter segurança para operar essa paciente baseado somente na topografia? Lembrando que eu já fiz aqui, calculei para nós o PTA. O PTA dessa paciente é excelente. Abaixo de 0,4 é baixo risco para LASIK, né? Aqui nós não temos uma topografia alterada, então nós podemos usar o PTA. E o PTA bastante normal. Qual que seria o score de Randelmann, que é o score de ectasia, né, do Randelmann? Quanto que daria nessa paciente aí? Aí você precisaria da idade, correto? Uhum. Então, vamos considerar que essa paciente tenha 30 anos. Então, ela tem 0 por idade. Uhum. Topografia, a gente considera que um voltar simétrico? Eu acho que sim, eu não estou vendo nada de errado nessa topografia, não. 0 também. Vamos calcular aqui mais ou menos 0,10 por atuação, 60 micras. Sim, tem um residual de acima de 300. Sim. Né? Paquimetria central maior que 510. E a miopia equivalente esférico corrigido entre menos que 8 menos. O score de Randelmann dela. Seria quanto? É 0 mesmo, né? Que a gente... 0. Perfeito. E vamos considerar que essa paciente tenha 26 anos. Mudaria que ela teria 1. Exatamente, os outros Pode seria a mesma Randelmann. coisa, 1. Perfeito. Agora, o problema é que essa paciente, gente, tem 22 anos. Aqui agora, este caso, essa paciente tem 22 anos. Qual que seria o score de Randelmann dessa paciente? Seria de 2. Seria? 2. 2. Então, eu te pergunto, baseado aqui no score de risco, 0 a 2 é um baixo risco, inclusive para LASIK. Eu te pergunto, você operaria essa paciente baseado no score de Randelmann, de risco de Randelmann? Quais que são qual que é a expectativa dela em relação a esse olho direito? Não, isso aí foi Qual que é o conversado. Isso aí desejo ela dela? sabe que esse olho direito sempre vai ser um olho que não tem uma visão excelente. Embora de 0,7 é uma visão, se essa visão tiver qualidade, 0,7 é uma visão muito boa. Né? Às vezes fica atrás do 1, mas uma visão de 0,7 é uma visão muito boa. Lembrando que você precisa de 0,5 para poder estar apto a dirigir veículo com carteira amadora. Então, eu te pergunto, baseado só nos scores de Randelmann, o score de 2. Baseado somente no score, ela é uma paciente de baixo risco. Sim, e você acha que... Operável. Hã? Operável. Tá. Agora, o seguinte, gente, o score de Randelmann, ele tem que ter ponte de corte, seja para o residual, seja para a idade, seja para a paquimetria central, seja para o equivalente esférico. E você observa uma coisa, olha que coisa interessante. Todos esses índices são absolutamente borderline. Repara para você ver, ela está com 22, um pouquinho antes ela caía para 3. O residual, ela vai ter que tirar aqui 7,5, vai estar perto de 100, ela tem 500 e pouco, vai estar no mínimo do PRK, que é 400. Você já não teria um residual tão alto. Se você considerar a paquimetria, ela está com 515, está quase no score de 2. E o equivalente esférico, ela tem 7,5, vamos dizer 7,5, que também está perto de mudar de coluna. Então, eu acho que quando a gente olha os critérios de Randelmann, a gente tem que ver se o dado que a gente tem daquela paciente, ele está mais para um lado ou mais para o outro também. Porque quando um só isoladamente está para um lado ou para o outro,
você acha que você avalia risco. Agora, quando todos os outros critérios estão borderline para o lado negativo, isso aí faz com que a gente tenha uma preocupação maior. Então, considerando essa situação totalmente borderline, eu achei que, veja bem, topografia é normal. Veja bem, se você achar uma coisa errada nessa topografia aqui, é ver pelo em ovo, né? Não tem nada. Isso aqui é uma córnea, só tem o eixo oblíquo, quer dizer, tem alguma coisa. Não por causa de assimetria, mas aqui não fala de eixo. Aqui fala de perda de ortogonalidade e de assimetria. E absolutamente não tem nessa córnea. Agora, veja bem, o risco maior para ectasia é, isoladamente, a topografia. O segundo, profundidade de ablação. Terceira idade, o quarto, a paquimetria. Essa paciente está borderline na profundidade de ablação. A topografia dela realmente está normal, mas tem um eixo oblíquo. A idade é borderline e a paquimetria é borderline. Então, essa combinação jovem com alta miopia sempre será de alto risco. Tá certo? Tem que lembrar que a biomecânica do jovem não tem ainda uma córnea com uma resistência tão grande. Então, realmente, a gente tem que considerar que situações como essa, se a gente já pede quase que de rotina a tomografia, uma situação dessa é absolutamente indispensável. Então, foi pedido o Pentacam. Você está vendo alguma coisa errada nesse mapa refrativo aí, Fernando? Sim, tem uma perda de ortogonalidade, que apareceu melhor. Perfeito, perfeito. O que mais? Teve alguma coisa errada aí? Tem um afinamento lá da paquimetria, um desvio um pouquinho do ponto mais fino. Esse mapa não é o melhor para você ver isso. Nós temos um gráfico lá atrás que nós vamos ver para ver o descentramento, tá? Eu só tem uma coisa. Os números, não, mas tudo bem. Os números Tá. eu consegui ver. Então, tem aí a perda de ortogonalidade, e mais do que isso, observe essas asas do astigmatismo. Fica praticamente num anel de 3 milímetros. Gente, isso aqui é um cone truncado. Eu já comentei sobre isso anteriormente com vocês. Então, quando você tem um astigmatismo que ele é muito central, muitas vezes ele não dá alteração nos índices, porém é um sinal de um ceratocone chamado cone truncado. Nesse mapa aqui, você está vendo alguma coisa errada? Ela é o CTPS, que eu estou vendo, né? Parece que depois de 6 milímetros ali tem uma queda. Está bem na média, né? Entre 6 e 8 que a gente olha, está bem tranquilo. Agora, tem um outro índice aqui que está um pouco alterado. Ele está, na verdade, borderline. Eu não estou conseguindo ver os números, não, peraí. Tá, então tá. Então, deixa eu colocar para você. Tem 66 de KISA. Acima de 60, entre 60 e 100 já é suspeito. Os outros índices são normais. Como é um cone truncado, ele não altera esses índices de assimetria. ISV, entendeu? Então, faz com que esses índices não sejam contaminados. Vamos ver agora aqui o mapa de Belin-Ambrosio. O que você está vendo de errado aí, ou de diferente aí, ou de preocupante aí, Fernando? O índice dele está 149? Perfeito, 149. Já é um índice mais elevado, né? Uhum. Chama atenção. PTI também tem uma queda na curva depois de 8. Entre 6 e 8, né? Depois de 8 sempre cai. Mas o importante é você avaliar entre 6 e 8, tá? Uhum. Elevação posterior tá tranquilo. Tem mais algum índice aqui? Observe aquilo que você falou lá atrás, o descentramento. O IT aqui é o índice de centramento, a parte mais fina da córnea em relação ao centro da córnea. Está 0,9. Aqui, IT. 0,96. Geralmente, esse índice em córneas normais, ele é 0,8, quer dizer, não chega a 1 milímetro, aqui ele está praticamente 1 milímetro. Maior que 1, então, já começa a mostrar que já é alguma coisa interessante. Esse arte máximo também aqui, observe como é que ele está muito alterado. A gente gosta do arte máximo 380, 400, né? 330 já é cone.
Esse aqui está com 350. Então, descentramento, o BED aqui também 1,49, o ideal seria 1,23, e a espessura aqui mostrando 509, também a gente leva isso em consideração. Então, a gente já começa a ver que essa córnea tem sinais aí de problema. Olha o olho esquerdo, você está vendo o que aí? O olho esquerdo também tem esse astigmatismo nos 3 milímetros, não tem uma perda de ortogonalidade tão grande igual o outro, mas também tem. Você até vê lá Tem. um pouquinho de descentramento no ponto mais fino da paquimetria. Perfeito. Você também tem uma asfericidade um pouco elevada, né? Então, são pequenos detalhes que, isoladamente, eles não são definitivos, mas a gente tem que considerar que é um paciente jovem, uma córnea um pouco mais fina, já tem um cone truncado, já tem uma perda de ortogonalidade, né? Esse padrão desse mapa aqui, desse mapa topográfico aqui, ele é muito estranho, né? Você vê que não tem aquele bow tie que vai até lá na periferia dos 12 milímetros, ele é muito central. E a gente consegue ver isso aqui também, ó. Tá vendo? Ele está bem central na topografia. Uma Os esfericidade índices, grande aí do astigmatismo, né? Como se ele fosse botar pro apesar de ser um lado. astigmatismo, apesar de ser um astigmatismo baixo, mas ele já tem uma perda de ortogonalidade. E isso é importante, né? Apesar de ser uma paquimetria, aliás, apesar de ser uma curvatura baixa também. Apesar de ser uma curvatura baixa. Porque, veja bem, uma curvatura baixa não significa muito. Você pode ter um ceratocone com baixa curvatura. O ceratocone inicial, ou suspeito, ou incipiente, ele muitas vezes tem alterações da superfície posterior antes de contaminar a superfície anterior. Muitos cones começam na superfície posterior. Então, aqui o mapa de Belin-Ambrose, você viu alguma coisa também que chama atenção? Começando pelo índice D de 1,43, né? Também está alterado. Olha a curva de progressão, né? O PTI aqui. Também já começa a ter um escape entre 6 e 8, né? Tem um A de 360. 369. Também não é ideal, né? Então, acima de 380. A cor de 512. Olha aqui, o índice de centramento 0,97. Isso é absolutamente anormal. Você não tem um descentramento tão grande assim. Apesar da ceratometria estar bastante normal, né? Então, quando a gente então avalia o conjunto da obra, então realmente é um paciente que não deve ser operado. A paciente que veio toda animadinha, coitada, ela estava toda satisfeita porque ia operar e não sei o quê, então eu tive que ter todos os cuidados para falar com ela que no momento não é seguro fazer a cirurgia. Agora, vocês observam o seguinte, que quando a gente tem, vamos dizer, cá atrás, que a gente colocou uma idade de 30 anos, já estava assim uma córnea, ou com 30 anos, possivelmente essa paciente não teria maiores contraindicações. Agora, quem garante que essa córnea vai ficar inalterada dos 22 até os 30? Quem garante que isso aqui não está em evolução? Então, é muito importante, quando a gente tem um paciente jovem, com uma córnea, com a córnea mais fina e uma alta miopia, a gente tem que ter uma série de cuidado com esses pacientes. Então, vamos ver aqui, Fernanda, o que a gente pode levar desse caso? Primeiro, que essa associação aqui é de alto risco. Risco de quê? Além do risco de ectasia, essa metropia está em evolução. Ela tem uma biomecânica desfavorável, e o paciente jovem, gente, tem menor percepção de cuidado, não volta nos controles, não faz uma topografia periódica. Então, tudo isso aumenta o risco. Uma topografia alterada isoladamente é o maior fator de risco para ectasia. Porém, mesmo normal, em jovens com alta miopia, requer uma propedêutica completa. Se tiver uma alteração na retina, melhor não operar. Porque esses pacientes jovens, quando já começam a ter degenerações periféricas, o Arnaldo e a Silvia podem falar melhor sobre isso, há risco dessas alterações se agravarem ao longo da vida dessa pessoa. E qualquer complicação futura, de 22 anos, expectativa de vida alta, qualquer alteração futura poderá ser associada à cirurgia.
Lembrar, eu já falei isso com vocês, nenhum nomograma é 100% seguro. Para você ter uma sensibilidade muito alta, você vai ter uma baixa especificidade. O que é que significa? Quando você começa a ter uma sensibilidade de 100%, você tem uma especificidade muito baixa, você vai deixar de operar um monte de paciente que poderia ser operado por falso negativo. Né? Então, o uso de diferentes ferramentas, como a topografia, tomografia, o score de risco de ectasia, mais a paquimetria, reduz o risco, mas não elimina 100%. Em casos borderline, evite contraindicar o procedimento de forma definitiva. Isso frustra muito o paciente está com uma alta expectativa. Eu sempre falo, não, a medicina está evoluindo, nós vamos fazer um controle daqui a um ano, a gente repete esse exame, e você vai subindo no telhado, você vai dando essa notícia de uma certa forma, que o paciente não se sente totalmente frustrado. Nesses casos, eu sempre dou ao paciente a possibilidade de usar lente de contato como alternativa, já que ela não quer o óculos, e já que não deve ser operado. E sempre que avaliar cirurgia refrativa em jovens, faça todas as considerações na presença de um parente próximo. O jovem não vai falar e vai esquecer a maioria das coisas, principalmente que não lhe interessa, né? Os pontos negativos ele vai relevar. Justifique no prontuário a sua conduta, porque sim e porque não. Se amanhã esse paciente voltar operado e muito bem, muito satisfeito, doutor, não quis operar, eu já operei, estou ótima. Sim, eu não quis te operar por causa disso, disso e disso. Ou te operei por causa disso, disso e disso. Então, o prontuário, gente, é a nossa maior ferramenta de nos dar tranquilidade. Nunca vi ou tive um caso de ectasia. Gente, olha, isso é sério. Eu nunca vi, e já tive alguns casos de ectasia. Eu nunca vi nenhum caso desses, meu ou dos outros colegas, que não estivesse presente um ou mais fatores de risco inadequadamente avaliados. Sempre tem, gente. Quando você faz a leitura de marcha ré, você vai encontrar fatores de risco. E geralmente mais de um. Aquilo que eles falam, o avião não cai por um defeito único. Geralmente é uma conjunção de problemas. Assim a ectasia. Ela geralmente está associada a uma alta miopia, com um paciente jovem, com uma córnea mais fina, ou seja, não é apenas um fator. Em caso de dúvida, não opere. Não devemos repetir os erros do passado, porque no passado nós tínhamos muito menos conhecimento e a propedêutica era muito mais limitada. E aquela frase do Leandro, se custa sua paz é caro. Muito bem, gente, esse é um caso de hoje. Perfeito, Reinaldo, muito bom. Alguém quer fazer algum comentário aí? Alguma pergunta sobre esse caso? Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Reinaldo, eu concordo 100% com você. Essa associação de alta miopia com astigmatismo, visão que não chega a 20/20, paciente jovem, com perda de ortogonalidade, na verdade, nós temos aí 4 sinais amarelos aí que estão nos dizendo para não operar esse paciente. Então, eu concordo com você. Eu certamente também não operaria esse paciente. Agora, eu não fecho a porta em definitivo. Meu comentário é que, no momento, ele não reúne condições para a cirurgia, que a gente precisa avaliá-lo a longo prazo e, eventualmente, eu sempre gosto de falar que a cirurgia refrativa está sempre evoluindo. Então, perfeito. Os lasers estão consumindo menos tecido, estão se tornando mais seguros. Então, muitas vezes, um paciente que há 10 anos atrás eu não operaria, eventualmente, hoje, eu até posso indicar cirurgia para ele. Então, eu nunca falo que ele não pode ser operado. Eu falo que, no momento, não deve, que nós precisamos estudar a córnea dele com mais profundidade. Perfeito, é isso mesmo. Até porque, né, você vê, a gente não sabe como que vão ser os resultados desse anel HM a longo prazo para essas córneas finas com o objetivo de poupar tecido. Pode ser que muitas dessas córneas que não podem ser operadas hoje, a gente tenha alguma alternativa futura, né? Existem muitos trabalhos aí, muitas pesquisas em andamento nessa área de córnea. Muito bem, gente, é nesse caso aqui, como ele apareceu hoje, lá, nós vamos levar lá para o pessoal lá, porque é uma conjunção de fatores, né, que nos leva a contraindicar o procedimento.
Alguém quer fazer algum comentário? Bom, então amanhã eu vou trazer mais exercícios como esse para a gente poder treinar e fazer aquilo que é o mais importante e talvez mais difícil de refrativa, que é saber indicar e principalmente contraindicar o procedimento. Falou, gente? Então amanhã às 19h30 estamos juntos aí. Ok. Lembrando também, pessoal, que essas nossas discussões cirúrgicas, elas estão abertas a fellows e não fellows. Então, eventualmente, colegas, ex-fellows, igual a doutora Fernanda, que fez um fellow brilhante de refrativa com a gente, estão permanentemente convidados a participarem e discutirem, e a gente gostaria de contar com a opinião de todos aí, tá bom? Boa noite a todos e amanhã, 19h30, estamos juntos aí. Boa Falou, noite. gente. Uma boa noite para vocês. Obrigado aí, Fernanda, pela participação. Boa noite. Beleza, Tchau, parabéns, hein, Adriana. gente? Falou, gente. Até amanhã, então. Tchau, boa noite. Uma boa noite. Até amanhã.